Seja bem-vindo ao SBR Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O nosso episódio de hoje é um Reuma Drops, aquele que te informa em 10 minutinhos. Eu sou Marília Furquim, reumatologista da Comissão de Mídias da SBR, e eu tô aqui hoje com o Dr. Felipe Mello para um papo sobre anemia hemolítica autoimune. O Dr. Felipe é médico hematologista, assistente do ambulatório de anemias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Felipe, seja muito bem-vindo ao Reuma Drops e muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Marília, obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para essa conversa. Que bom. O prazer é nosso. Bom, vamos lá. Dr. Felipe, para começar, a reumato e a hemato tem muitos campos de intersecção, assim, tem muita coisa em comum. É uma especialidade que é bom ter um amigo ali, né? E a anemia talvez seja a condição, assim, uma condição muito prevalente nas doenças reumáticas e que faz diagnóstico diferencial, obviamente, com as doenças hematológicas, né? E anemia hemolítica autoimune ainda mais. Por quê? Porque pode ser uma manifestação de uma doença reumática ou pode ser uma doença primariamente hematológica, né? Então, a primeira pergunta, que eu sei que já é uma pergunta difícil, é: na prática, diante de um paciente com anemia hemolítica autoimune, existe como diferenciar se a gente está diante de um quadro que está abrindo uma doença reumática, um lúpus, por exemplo, ou se é uma doença primariamente hematológica? Sim, tem algum tipo de suspeita, algum tipo de sintoma ou sinal que faz vocês, pode te direcionar mais para algum dos dois? Oi, Marília. Sim, primeiro, claro, a reumato e a hemato acho que são duas especialidades muito irmãs, muito unidas. Lá no HC a gente, inclusive, é até fisicamente muito perto, então a gente tem uma facilidade para discutir os casos. E sobre a anemia hemolítica autoimune, essa é a nossa grande questão, né? Quando ela é só uma doença primária que entra naqueles 50% dos que são associadas à IgG, ou se ela está associada a alguma outra doença. Mas hoje a gente tem um cenário em que isso fica um pouco mais fácil, porque agora a gente realmente vai pensar por dois pontos, né? Primeiro que o fato de ser associada a uma doença autoimune por si só já é uma questão que vai piorar o prognóstico da doença autoimune. Então, em geral, lúpus associados à anemia hemolítica autoimune tem correlação com quadro renal, com quadro neurológico também, né? Isso vale para outras coisas. A artrite reumatoide, quando abre anemia hemolítica autoimune, você também vai pensar em uma maior chance de abrir um quadro de Felt ou algo nesse sentido. Mas para o tratamento, hoje, felizmente, a gente não tem isso como uma grande necessidade de cravar se você tem um quadro primário ou secundário. Quando você vê as discussões atuais sobre tratamento, a gente sempre coloca que o tratamento ele não vai depender tanto, pelo menos nas duas primeiras linhas de tratamento, disso ser uma anemia hemolítica associada à doença reumatológica ou não, né? Hoje, para as anemias hemolíticas a quente, a gente preconiza começar o tratamento com corticoide, na falha, passar para rituximab, e como terceira linha, pensar em outras drogas imunossupressoras, que aí talvez a conversa, quando existe uma outra doença reumatológica, fique um pouco mais interessante. Naquelas a frio, idealmente, né, eu sei que é bem difícil no cenário brasileiro atual, mas idealmente tentar já começar com rituximab. Isso vale para as duas situações, tanto quando é uma RAI primária, quanto quando a gente está falando de uma RAI associada a alguma doença reumatológica. Perfeito. Então, é difícil diferenciar, mas felizmente na prática essa diferenciação não é tão importante ali no momento inicial do tratamento ao paciente, né? Exatamente. E só, assim, uma questão que surgiu agora, epidemiologicamente tem alguma diferença? Porque, por exemplo, assim, se surge uma anemia hemolítica autoimune numa paciente do sexo feminino de 30 anos, vai piscar lúpus na minha cabeça. Se for uma senhora de 75, menos. O paciente que tem a anemia hemolítica autoimune primária, assim, quem é o paciente típico? Então, isso não é uma coisa que diferencia tanto, tá? Porque como a gente, do ponto de vista epidemiológico, é de fato uma doença autoimune, no caso da primária. Então ela vai ter uma epidemiologia muito parecida com as doenças reumatológicas também. A gente usa essa epidemiologia mais para separar de primária e secundária com doenças hematológicas. Certo. Então, do paciente idoso, que a gente vai pensar mais precocemente em fazer avaliação medular, pensar mais precocemente em fazer avaliação imunofenotípica de linfócitos e tudo mais pensando em doença
hematológica, mas para a doença reumatológica, o padrão de paciente ele é muito parecido. Ele vai acometer mulheres jovens, ele vai acometer homens jovens, um pouco mais em homens aí, então talvez ajude a diferenciar, mas não é uma coisa que me fecha, Isso, me crava como o dado martelo. único, não é tão Não relevante fecha. assim também. Perfeito. Aí eu tô diante de um paciente com um quadro de uma anemia ali, que parece ser uma anemia hemolítica autoimune, e eu sei que tem alguns exames laboratoriais que vão me ajudar nesse diagnóstico, né? Primeiro vamos falar dos famosos marcadores de hemólise, assim, porque a gente, na reumato, a gente pede muito, mas eu sei que o hematologista tem muito mais expertise para isso. Então tem uma listinha ali que eu peço, mas eu sei que você vai saber falar dela com mais propriedade, assim. O que você costuma sugerir como investigação inicial nesses casos de anemia hemolítica? Boa. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar no caso de anemia hemolítica é reticulócito. Que é o que todo mundo sempre que é esquece o em que 100% todo dos mundo casos. sempre esquece. Eu falo muito, eu roubo de um chefe meu antigo que falava que queria estar na lápide dele. Felipe, aquele que tudo fez pelo reticulócito. Depende de vocês que não esteja escrito em vão. Mas o reticulócito é o nosso grande divisor de águas. É ele que vai me colocar ainda mais no contexto da doença reumatológica, em que o grande diferencial é uma anemia de doença crônica, em que o reticulócito é caracteristicamente muito suprimido. Então, o meu primeiro exame é o reticulócito. Ele que vai me mostrar que eu tenho uma medula suficiente e um processo de hemólise possível, né? Reticulócito é a situação sine qua non, é o exame sine qua non para eu dizer que hemólise existe. Agora, a partir do reticulócito, a gente desdobra para os clássicos. DHL, bilirrubina indireta e aptoglobina. E aqui, o interessante é a gente entender o que é cada um, né? Porque quando a gente entende o que é cada um desses exames, a gente para de pensar só no é positivo, é negativo, então é hemólise ou não é hemólise. O clássico é, o DHL a gente tem que entender que é uma enzima ubíqua que vai estar aumentada em qualquer destruição celular. Então, se a doença de base do paciente já é uma doença que vai levar a algum tipo de lesão tecidual, essa é uma situação onde o DHL vai aumentar mesmo que o paciente não tenha hemólise. A outra coisa clássica aqui é a aptoglobina, que vai funcionar exatamente no inverso. Ela é excelente para eu excluir hemólise. Quando ela vem realmente não consumida, quando ela está presente ali naquele exame, eu consigo excluir hemólise. É um bom valor preditivo negativo. Negativo, um excelente valor preditivo negativo. Agora, por outro lado, a aptoglobina ela é muito pouco útil numa situação em que eu já sei que a hemólise existe. Então, clássico, paciente com anemia hemolítica já definida, não se pede a aptoglobina para acompanhar, porque ela sempre vai estar consumida. Mesmo quando ele estiver fora de crise de hemólise? Mesmo assim? quando ele está fora de crise de hemólise. Às vezes, é muito comum que esse paciente tenha aquela hemólise ali um pouco mais, aquela aptoglobina um pouco mais consumida, mesmo quando a hemólise é muito leve. Então, mesmo hemólises leves são capazes de consumir a aptoglobina por completo, né? E a bilirrubina é um excelente marcador, eu gosto muito da bilirrubina também, porque ela vai me colocar, ela é mais específica que o DHL, né? E ela vai me falar muito bem, especialmente dessa hemólise intravascular, né? Então, sempre ficar de olho nessa bilirrubina indireta, que é também um marcador excelente pra gente. Muito bom, muito interessante. Então, essas são as provas de hemólise. E aí tem as provas que dizem pra gente se a hemólise é ou não é autoimune, não é? Que é o tal do... eu sempre conheci como Cumbis, mas eu sei que tem outros nomes, né? Que é o tal do TAD-PAI. TAD-PAI, teste da antiglobulina direta e pesquisa de anticorpos irregulares. Isso, vamos lá. Como é que é cada um e qual que é o valor deles aí na nossa investigação? Nossa, eu tava ontem conversando com uns amigos meus, a gente comentando que, assim, o que eu mais recebo de dúvida de colegas no meu WhatsApp é: Felipe, me ajuda a interpretar esse TAD e esse PAI? É o que eu mais recebo de dúvida, né? Então, assim, TAD, Cumbis direto, basicamente é um exame que eu vou usar um anticorpo humano, né, antifração pesada, para que eu consiga avaliar que existe anticorpo na membrana. O Cumbis positivo, ele vai me dizer, tem anticorpo na membrana da hemácia, ponto, né? Teste de aglutinação, bonitinho. Por outro lado, o Cumbis indireto, né, eu vou procurar esses anticorpos na superfície da hemácia. Jogo o soro em cima de hemácias comerciais e a partir daí eu jogo o soro de Cumbis que vai me fazer a aglutinação. E esse aqui vai ser muito útil para eu caracterizar meu anticorpo. Isso é IgM, isso é IgG, isso é complemento, né? O que eu tenho aqui de padrão de reação? Então, o clássico é que eu uso em média 11 hemácias comerciais, eu positivo todas elas quando eu tenho o autoanticorpo, já que o antígeno em geral ele é ubíquo, ele está presente em qualquer hemácia. Nos pacientes que têm, por exemplo, anemia hemolítica associada à droga, eu vou positivar só a hemácia do próprio paciente, que é aquele famoso resultado positivo apenas no autocontrole, que é muito característico da anemia hemolítica por drogas, que também é super comum na reumato.
Então, na investigação de uma anemia hemolítica autoimune, não são o mesmo teste, os dois têm valor, interpretações diferentes e os dois estão indicados. Sim, uma coisa interessante, o que vai definir que existe o anticorpo ali é o Cumbis direto. O Cumbis direto é o que vai realmente, o TAD é o que vai definir que existe o anticorpo. Então, para diagnóstico, eu vou pensar no TAD. E aí o pai é para O caracterização. pai é para caracterização e entender melhor qual é o perfil desse anticorpo. Excelente. Eu queria encerrar, Felipe, a gente está com pouco tempo, mas não queria deixar de fazer uma pergunta aqui que eu sei que é dúvida de muita gente, né? Se a gente está diante de um paciente com uma anemia hemolítica autoimune que chega a níveis críticos de HB, sempre se discute sobre hemotransfusão. E aí tem gente que é veementemente contrário à hemotransfusão nesses pacientes. Então, assim, até quanto a gente tolera? Quando que a gente vai indicar hemotransfusão? Como é que a gente toma essa decisão? Pronto. Essa é uma pergunta clássica também. Não, gente, por favor, não vamos ser veementemente contras, tá? Vamos pensar na transfusão com um pouco mais de carinho. Ela tem suas indicações. E o que muda é o corte. Se para uma transfusão habitual eu vou transfundir o paciente com anemia sintomática, para um paciente com anemia hemolítica autoimune eu vou transfundi-lo quando eu tenho, de fato, um paciente instável. Então, o corte é outro. Eu saio de uma anemia sintomática para uma anemia com instabilidade clínica, que aqui vale ventilação mecânica, droga vasoativa e tudo mais. Esse paciente, o que vai fazer, o que é o grande diferencial, é como que eu vou fazer esse preparo. E aqui vale uma conversa muito próxima de quem está transfundindo com o banco de sangue. Então, o que eu posso fazer para que essa transfusão tenha mais rendimento? Então, por exemplo, é um paciente com IgM, vale a pena eu fazer uma transfusão aquecida? É um paciente que tem aí nesse seu perfil de anticorpos um padrão que eu posso usar uma imunoglobulina para tentar diminuir isso? Posso fazer hemácia alicotada, já que a bolsa ela só pode durar 4 horas fora do banco de sangue. Eu alicotando eu consigo fazer uma transfusão mais lenta para evitar esses produtos de hemólise circulantes. Então eu tenho que ter o mais interessante aqui é ter uma conversa com o banco de sangue para que de um lado clínico eu consiga minimizar esses danos e do lado do banco de sangue também. Vale a pena fenotipar esse paciente, fazer hemácia fenótipo compatível? Vale fazer ensaio de monocamada de monócito para que eu consiga ver que esse anticorpo não vai reagir contra aquela hemácia específica? Então essa conversa aqui vai ser muito importante. Mas não deixem de transfundir o paciente que está instável e que precisa de transfusão. Tá, e só pra gente finalizar, então, para eu caracterizar essa instabilidade, você tá falando de instabilidade clínica, tipo, o paciente tá hipotenso, porque às vezes a gente tem repercussões que são graves, mas não caracterizam necessariamente instabilidade. Por exemplo, o paciente tá piorando a função renal, o paciente tá fazendo uma insuficiência cardíaca lá, que a gente desconfia que seja secundária à anemia, isso ainda não é disfunção cardíaca, sim. Disfunção renal, nem tanto. Tá. Né? Mas a disfunção cardíaca, sim. Um cor anêmico é um bom critério para você transfundir. Show. Felipe, é uma pena, a gente tem que encerrar. Eu sei que esse assunto ainda daria muita discussão. Muito obrigada de novo por estar aqui com a gente, foi muito esclarecedor. Aí eu que agradeço, foi um grande prazer estar aqui com vocês e precisando, pode chamar novamente, estou disponível. A gente vai chamar com certeza. Até mais, pessoal, até a próxima.